Quanto à acusação número 1, homicídio doloso, nós, o júri, consideramos Quanisha Johnson culpada. No sistema de justiça criminal do Zellwyn, veredictos em casos de assassinato são bastante imprevisíveis. Casos aparentemente simples, mesmo com evidências claras para um veredito, podem ser complexos e cheios de nuances, como o julgamento envolvendo Quanisha Johnson. O veredito em situações assim depende de vários fatores, incluindo como o júri percebe o caso, a persuasão da defesa e da promotoria, a confiabilidade das testemunhas e o impacto emocional das provas. Esses fatores tornam os julgamentos atraentes ao público, com a decisão final muitas vezes em aberto até o fim. Em 27 de novembro de 2022, Quanisha Johnson tirou a vida de um homem, alegando legítima defesa por temer pela própria segurança. No entanto, uma investigação mais aprofundada do caso levanta questões legítimas. Será que a ação dela foi um ato necessário de legítima defesa? Ou o caso de uma mulher que perdeu o controle e fez justiça com as próprias mãos? Vamos mergulhar nesse assunto. Quanisha Johnson é uma técnica de saúde comportamental de 30 anos que morava até recentemente em Atlanta, Geórgia. Ela nasceu em maio de 1993 e tem raízes profundas na Filadélfia, onde viveu boa parte da juventude. Segundo todos os relatos, Quanisha era uma mãe ambiciosa de 4 filhos, incluindo um bebê de 2 meses. Em 1º de dezembro de 2021, ela se mudou para uma casa com 3 quartos e 3 banheiros, imóvel alugado de 2 andares na Edinburgh Lane, em Litônia. Ela era a única no contrato de aluguel. Todas as contas de serviços estavam no nome dela. 30 dias antes do incidente discutido neste vídeo, Quanisha deixou seu ex, Demonte Smith, morar em sua casa. De acordo com o depoimento de Quanisha, Demonte Smith, de 29 anos, estava passando por uma fase difícil, tanto legal quanto financeiramente, e não tinha para onde ir. Pai de 3, ele havia sido recentemente solto da prisão após uma acusação por crime grave. Segundo relatos, Demonte Smith é o pai biológico do bebê de Quanisha, mas como verá a seguir, isso se torna uma questão em aberto. Mesmo assim, as coisas logo deram errado para o casal, pois eles frequentemente brigavam. Quanisha revelou publicamente que, em discussões, Demonte costumava ameaçar machucá-la. Suas ameaças se concretizaram na semana de 6 de novembro, quando, durante uma discussão acalorada, ele surpreendeu Quanisha e a agarrou, e a jogou com força no chão. Esse incidente marcou profundamente a mãe de 4 filhos, independente e forte. Na noite de 26 de novembro de 2022, 2 semanas após ser agredida por Demonte, amigos convidaram Quanisha para comemorar um aniversário em uma boate. Após 9 meses de gravidez e trabalhando em tempo integral, ela estava ansiosa para sair à noite. Ela deixou 3 de seus filhos sob os cuidados de Demonte em casa e garantiu a ele que estaria de volta até às 6 da manhã do dia seguinte. Em algum momento durante a noite ou nas primeiras horas da manhã, Quanisha disse a Demonte que ela e suas amigas tinham se envolvido em um bate-boca com outros frequentadores da boate, o que preocupou Demonte. Quando deu 6 da manhã e Quanisha ainda não tinha chegado nem ligado, ele pensou se a discussão tinha ficado mais séria. Mas a preocupação dele rapidamente se transformou em raiva quando ele acreditou que ela tinha desligado o celular. Incomodado porque ela não voltou como prometido e achando que Quanisha o fazia de bobo, ele entrou em contato com 2 das tias dela. Demonte e a família de Quanisha entraram em contato com hospitais e cadeias locais para encontrá-la. Por volta das 9h da manhã, Quanisha reativou o celular e encontrou várias mensagens de Demonte esperando por ela, incluindo mensagens de texto ameaçadoras. Ao chegar em casa, vou te dar uma surra. Creep? Afirmando que agrediria Quanisha quando ela voltasse para casa. Garantido. Com a agressão anterior ainda em mente, Quanisha ligou para suas tias e depois adicionou Demonte à ligação. Durante a ligação, as tias de Quanisha ouviram Demonte afirmar:
Onde diabos você esteve? Eu tenho tentado entrar em contato com você. Quando você chegar em casa, vou acabar com você. Quanisha depois testemunhou que levou essas ameaças a sério e temeu voltar para casa para encontrar Demont. Antes de sair de onde estava para voltar para casa, ela ligou para o 911 para pedir escolta policial. Qual sua emergência? Como posso ajudar? Emergência? Certo, qual é a sua emergência? Certo, e então certo. Então, meu namorado, eu não sei se tem alguém lá. Eu não tenho certeza se é essa pessoa. Eu não sei se ele está no seu carro. Esse é o local. Eu vou sozinha por 1 minuto. 9 minutos. Se eu estiver lá... 9 minutos. 9 minutos. Que carro é esse? Isso é pra quê? Tem outro nome? Eu não sei. É assim mesmo, cara. Te vejo depois, tá bom? Qual que é o seu nome? Seu nome e o que vocês fazem todos os dias nesse horário. Precisa de escolta pra quê? Você vai nomear o Mark 40 ou só sair da sala com ele? Com ele ou... Não, só quero que as pessoas saibam que não é isso que elas devem fazer. Ok. Você quer ver? Ok. Tipo, e ele tem um jatinho. Ele tem um jatinho no palco. Desculpa, qual é o conselho? Ok. Estamos tentando mandar alguém lá e vamos resolver isso. Tchau, Jenna. Sim. Tudo bem. Tudo certo. Vou lá dar uma olhada. Acho que eu vi algo como 9 minutos. Ok. 2 ligações adicionais para o 911 e quase 2 horas depois, Quanisha chegou e 2 policiais a aguardavam do lado de fora de sua casa. Durante o interrogatório, Quanisha disse temer que Demont ficasse violento por ela ter saído até tarde e não responder logo às ligações dele. Mais tarde, em depoimento, ela afirmou que não mencionou o passado criminal de Demont nem mostrou as mensagens porque os policiais não perguntaram. Pouco depois disso, Demont saiu de casa levando o bebê de 2 meses que usava só fraldas. Ao ver seu filho sem camisa no tempo de 15 graus Celsius, considerado frio para uma região acostumada a temperaturas mais quentes, enfureceu Quanisha. Isso gerou uma discussão acalorada diante dos policiais. Quanisha e os policiais insistiram para que ele entregasse a criança. No entanto, a recusa de Demont levou Quanisha a agravar a situação, gritando: "Esse nem é seu filho. Você nem está na certidão de nascimento. Vou sumir de novo por 3 horas. O que você vai fazer então?" Os policiais observaram em seus relatórios que, das duas, Quanisha foi particularmente agressiva com eles. Os policiais instruíram o casal a entrar em casa e se acalmar. Demont chegou em casa antes. Mas antes que Quanisha entrasse, ela foi capturada no áudio da câmera corporal num diálogo ameaçador com os policiais. "Você está precisando?" Mais alguma coisa? Ele atirou bem no meu rosto. Então quando eu atiro nele, mas as coisas giram desse jeito. Porque eu fico tipo, então, se eu atirar nele do jeito certo, confia em mim, ele vai me ver. Mas ao mesmo tempo eu fico tipo, eu amo ele. Você tá ouvindo isso, né? Precisa lutar pela sua vida. Vou dar o fora e já volto. Se eu atirar nele e for pega, terei que pegar aquela droga. Não posso sair nem ficar com isso. Melhor você buscar outro. E eu não posso mais te ajudar. Melhor saber lidar com essas pessoas. Após essa troca, Quanisha entrou na casa e os policiais posicionaram suas viaturas próximas. Eles iam esperar alguns minutos para ver o que aconteceria. De repente, Quanisha voltou para fora, pegou uma arma e uma chave de roda no caminhão dela e voltou para a casa. Momentos depois, o caos se instalou. Demont é registrado pela câmera da campainha, saindo de casa e cambaleando até os policiais. Ele disse a um dos policiais: "Ela me bateu com aquele negócio de metal primeiro, e depois ela atirou em mim. Anda logo antes que eu morra." Demont então caiu no chão. Uma ambulância o levou ao Emory Hillandale Medical Center, onde não resistiu aos ferimentos. Minutos após o tiroteio, um Uber chegou à casa na Edenberry Lane. Essa corrida foi solicitada por um amigo a pedido de Demont, tinha o objetivo de ajudá-lo a sair do local. De acordo com um comunicado de imprensa do promotor distrital do condado de DeKalb, Quanisha acertou Demont na cabeça com uma chave de roda antes de atirar uma vez no peito dele. Logo após o disparo,
Quanisha ficou dizendo tchau para Demonte enquanto ele tentava sair da casa. Os policiais prenderam Quanisha imediatamente e a levaram para a cadeia do condado de DeKalb. Ela ficou detida sem fiança até o julgamento por várias acusações, incluindo assassinato. A defesa de Quanisha pediu para que ela não fosse processada com base na Lei de Legítima Defesa da Geórgia. Entrando com um pedido nesse sentido, a juíza Shondiana Morris presidiu a audiência de imunidade em 20 de junho de 2023, onde as partes apresentaram suas provas. A defesa apresentou 4 testemunhas, entre elas Quanisha. O Estado se baseou no depoimento do detetive responsável pelo caso. No entanto, inconsistências nas provas da ré e depoimentos contraditórios levaram o juiz Morris a decidir, em 21 de julho, negar o pedido de imunidade. Ela concluiu que a defesa não justificou o uso de força letal por Quanisha. O caso foi encaminhado para julgamento. Cabe ao júri decidir se Quanisha agiu em legítima defesa ou cometeu assassinato a sangue frio. Os argumentos de abertura no caso do Estado da Geórgia contra Quanisha Johnson foram ouvidos em 22 de agosto de 2023. Em 27 de novembro de 2022, esta ré desceu as escadas. Ela foi até o carro dela. Ela pegou não uma, mas 2 armas. Ela pegou uma barra de ferro e uma arma de fogo. Ela guardou a arma de fogo no bolso. Ela subiu as escadas. Antes de subir as escadas, ela pediu à filha de 7 anos que ligasse para o 911. E antes de subir as escadas, ela disse para sua filha de 7 anos avisar a polícia que Demonte a agrediu. A ligação para o 911 é feita. E ao fundo, você pode ouvir o réu subindo as escadas. Ela acerta Demonte com um cano de metal e então ela atira nele. E enquanto ele está gritando de dor, ela diz: tchau. Tchau. E então se passam 30 segundos inteiros e ela vem, desce correndo as escadas e diz, na ligação para o 911, diga para eles que ele acabou de me bater. E o que a criança de 7 anos faz? Vocês ouvirão essa ligação para o 911 em instantes. A menina de 7 anos repete o que a mãe fala. Então vamos falar sobre as pessoas que estavam na casa naquele dia. Temos o réu. Temos a vítima, Demonte Smith. E então eles têm um filho em comum, que é um bebê, também dentro da casa. Então vamos falar sobre isso. Em algum momento, entre 26 e 27 de novembro, tarde da noite, a ré sai de casa e fica fora a noite toda. Ela sai para a balada. Ela fica desaparecida por várias horas e só retorna para casa às 11 horas da manhã. Demonte, como mencionei, cuida das 3 crianças sozinho a noite toda e durante toda a manhã. E em algum momento no meio da noite, a ré entra em contato com Demonte e avisa que ela esteve envolvida em algum tipo de altercação física ou que suas amigas estiveram envolvidas em alguma altercação física na boate e que elas estão indo para outro lugar. E então o celular dela descarrega. E ela disse para ele originalmente que voltaria às 6 da manhã, mas não voltou. Então, o que Demonte faz? Demonte liga para as tias dela na Filadélfia, Rochelle e Andrea, e ele está preocupado. E as tias vão testemunhar que eles estavam preocupados. Então, com base naquela altercação física que aconteceu, todos começam a ligar para hospitais locais. Eles todos começam a ligar para as cadeias locais para tentar descobrir onde ela está. E então, espera aí. Faz. Às 9 da manhã, ou por volta das 9 da manhã, a ré retorna ao carro, percebe o celular descarregado, coloca para carregar e vê mensagens e chamadas. Então ela liga para as tias dela. E as tias gritam com ela, tipo, onde você estava? Nós estávamos preocupadas com você. E nesse momento elas colocam Demonte na chamada em conferência. E Demonte faz uma ameaça. Ele diz algo como, eu vou acabar com você. Agora, membros do júri, nós não vamos ignorar a ameaça que ele fez.
O réu ouviu. A resposta é que eu suponho que vocês vão ouvir eles testemunharem sobre isso. O detetive viu uma mensagem, mas o que eu quero que vocês prestem atenção é na própria declaração do réu. Porque ela fez uma declaração para a polícia e vocês todos vão poder ouvir isso. E nessa declaração ela disse: eu só estava levando na brincadeira, eu estava rindo disso, eu não levei a sério. E isso foi 2 horas antes dela sequer aparecer na casa. Mas as evidências vão mostrar que o que realmente aconteceu foi que ela colocou o plano dela em ação. Ela se envergonhou diante da família quando Demont fez a ameaça. Então, era hora de se livrar dele. Não reconheço o caso citado pelo promotor de forma alguma. Juanita Johnson implorou por proteção, pedindo socorro. E ela ficou indefesa por policiais que sabiam o que fazer. Ela ficou indefesa diante de um abusador contumaz por causa de policiais que sabiam o que era certo. Veja, na noite em questão, Sra. Johnson, Johnson havia passado pela 4ª gravidez. Ela estava com 2 meses de pós-parto e finalmente ia sair à noite para o aniversário de sua amiga. Uma noite mais do que merecida depois de passar 8 semanas de licença maternidade com seu bebê de 2 meses. Ela ia sair à noite só para comemorar o aniversário de uma amiga. Ela saiu por volta das 23 daquela noite. Saiu para comemorar o aniversário de uma amiga. Foi para alguns lugares para continuar a festa. A amiga dela se desentendeu em um desses lugares. Ela avisou ao Devont sobre o desentendimento. Enviou a localização para que ele soubesse onde ela estava. E foi para outro lugar. Ela enviou a localização para que ele soubesse onde ela estava. Você vai ouvir que minha cliente tem 2 celulares. Um porque ela é dona de um negócio e o outro é o telefone pessoal dela. Minha cliente deixa o telefone comercial no carro e entra com o pessoal, que tem rastreador de localização. Enquanto ela se diverte lá dentro com as amigas, o telefone dela descarrega. Quando ela sai do lugar pronta para ir para casa, ela coloca o telefone para carregar e precisa esperar ele carregar um pouco. Recebe uma ligação da tia dela, a Rochelle Newell. A senhora Rochelle Newell diz: onde você estava? Estávamos te procurando. Devont estava te procurando. Ela diz: compartilhei minha localização, então ele sabe onde estou. Ela diz: bem, ele estava te procurando. Ligamos para hospitais. Estávamos nos perguntando onde você estava. E ela disse: bem, eu estou bem aqui. Estou indo para casa. Então, bem, deixa eu colocar o Demont na linha em conferência. Quando o Demont atender, você ouvirá Rochelle Newell e a outra tia, senhora Gonzalez. Assim que eles conseguirem o dinheiro ao telefone e ele começar a fazer perguntas, entrarão em contato com você. Ela diz: estou indo para casa e enviei minha localização. Quando você chegar... Provavelmente eles estavam no telefone ouvindo. Ela também conferiu as mensagens que Demont enviou enquanto seu celular estava descarregado. Diferente da categorização feita pelos promotores. Ele diz nessas mensagens de texto: quando chegar em casa vou te dar uma surra, juro. Na moral. Eu vou te dar uma surra, na moral. É o que ele diz nessas mensagens. Então, o que o meu cliente faz? Ela segue as orientações do promotor, do Estado e de todos os órgãos policiais. Não faça justiça por conta própria. Ligue para a polícia. Peça ajuda. Então o meu cliente liga para a polícia. Liga para a polícia. Liga para o 911. Você ouvirá essa ligação para o 911. E ela diz: estou recebendo ameaças do pai do meu bebê, que está em casa com meus 3 filhos. Estou recebendo ameaças e estou com medo de voltar para casa. Estou com medo. Eles dizem:
Vamos enviar um policial até você. Ela diz, estou a cerca de 30 minutos de casa. Ela está dirigindo para casa e há alguns problemas para conseguirem o endereço. Você vai ouvir a ligação para o 911. O operador não entende bem o endereço e você vai ouvir essa ligação. E ela diz, estou indo para casa. Estarei lá. O policial chega antes dela em casa. Depois, o policial faz uma ligação pessoal não gravada para a casa da senhora Johnson, cujo número obteve com a operadora do 911. A senhora Johnson diz, estou a 10, 15 minutos de distância e quase chegando. Chego em casa em 1 segundo. Por favor, não vá embora. Tenho medo de entrar por causa das ameaças de DeMonte Smith. O policial liga de volta para ela e diz, preciso atender outra ocorrência. Fui acionado para outro chamado. Não entre em casa. Apenas espere. O que minha cliente faz? Ela obedece ao policial. Ela entra no bairro dela, espera no final da rua pelo policial. Ela liga de volta para eles e diz, estou aqui. É a segunda vez que ela liga para o 911. Ela diz, estou aqui. E estou esperando. Estou com medo de entrar na casa. Quero uma escolta. Não quero entrar na casa sozinho com DeMonte Smith. Ela já ligou para o 911 3 vezes. 2 vezes. Ela continua esperando. Ela continua esperando. E ela liga para o 911 pela 3ª vez e diz, oi, não sei se vocês se lembram. Sou quem aguardava escolta até a casa. Recebi as ameaças. Agora ela diz, estou preocupada, pois ele estava muito irritado ao telefone. E vocês vão ouvir a senhora Rochelle Newell, senhora Gonzalez. E fora da conversa delas em conferência com a senhora Johnson, elas também enviavam mensagens para DeMonte e falavam com ele dizendo, você não pode, não ponha a mão nela de novo. Você não pode fazer isso de novo. Não aceitaremos isso novamente. Veja porque levaram a ameaça a sério. Então ela espera. E então ela toma a 4ª medida. Ela dispara o alarme da casa para que a empresa de segurança ligue para ela. E quando a empresa de segurança liga para ela, ela diz, por favor, envie um policial. Eu não quero entrar na casa com DeMonte. Ele está lá dentro com meus 3 filhos. Eu não quero entrar na casa com ele. Ele me ameaça e tenho medo. É a 4ª vez que tentamos entrar em contato com a polícia. Ela espera. Ela espera. Ninguém vem. Ainda não entra na casa. Aqui está o motivo pelo qual isso é importante. Aqui está o que você vai aprender e por que isso é importante. Ela não era obrigada nem precisava chamar a polícia. A senhora Johnson pode ter recebido essas ameaças. Entrou naquela casa com sua arma. Esperou ele cumprir a promessa dele. Ela poderia ter atirado nele em legítima defesa, mas nunca chamou a polícia. Nunca esperou por uma viatura. Nunca fez nada disso. A importância disso, como você vai aprender, é que isso mostra a intenção dela. O juiz trouxe justiça para você. Cada parte final disso. 2 coisas. Isso exige uma ação. Isso exige intenção, um estado mental. Ela não tinha obrigação nem dever de esperar por policial segundo a lei da Geórgia, mas ela esperou. Quando eles não vieram, sabe o que a senhora Johnson faz? Ela vai de carro até a esquina do bairro dela. Ela acena para um policial, encontra um, acena para ele e diz, eu estava esperando por um policial. Estou com medo de entrar em casa. Meus 3 filhos estão lá. Pode me acompanhar até minha casa? Ele responde, ouvi o chamado, vou te acompanhar. E talvez ele já estivesse a caminho, mas ela o chamou. Enquanto o advogado Shaw expôs a crença do Estado de que Quanisha já decidira matar DeMonte, o advogado Sterling emocionou ao descrever a acusada como alguém que fez de tudo para seguir as regras, agindo apenas quando sentiu que não havia outra escolha. Testemunha inicial do Estado foi uma ex-namorada de DeMonte. Testemunhou que ele planejava ir à casa dela na noite em que foi morto a tiros para se afastar da situação com Quanisha. Ela até pediu um Uber para ele, o que os investigadores confirmaram. Uma pessoa maravilhosa. Ele estava sempre rindo, era carinhoso, muito focado. Sempre. Rindo, brincando. Ele era simplesmente uma pessoa maravilhosa. Ele tinha algum apelido pelo qual era chamado? Deu love.
O tribunal considerou o depoimento da ex-namorada sobre a boa índole de DeMonte como prova de caráter. O advogado Sterling usou o erro do Estado e alegou que discutir o passado de DeMonte era irrelevante, pois quem estava em julgamento era Quanisha. Mas como mencionaram o bom caráter dele, Sterling argumentou ao juiz que a acusação havia aberto precedente para a defesa apresentar suas próprias provas de caráter. O juiz concordou, marcando uma vitória para a defesa. O júri ouviu o histórico criminal de DeMonte, destacando sua prisão em julho de 2022 por posse de maconha com intenção de distribuir, posse de arma de fogo durante a prática de um crime grave e várias infrações de trânsito. No momento de sua prisão, ele tinha mandados de prisão em aberto por perseguição e violação da condicional, segundo o departamento do xerife do condado de Monroe. No julgamento, 2 momentos decisivos ocorreram. A promotoria chamou uma das filhas de Quanisha para depor, que disse antes a entrevistadores forenses de crianças que viu Quanisha bater em DeMonte com uma barra antes do tiroteio. No entanto, ao depor, ela mudou seu relato, afirmando que DeMonte atingiu sua mãe com a barra. A promotoria sugeriu, em perguntas, que a jovem talvez tenha sido orientada a declarar a favor da mãe. O segundo momento crucial do julgamento foi a declaração contestada de Quanisha logo após o tiroteio. Promotores e detetives alegaram que, ao sair da casa, Quanisha afirmou: "Eu disse para vocês que ia fazer isso." Em contraste, a defesa argumentou que ela disse: "Eu disse para vocês que ele ia fazer isso." Repórteres interpretaram de formas diferentes o áudio reproduzido várias vezes no julgamento pelo tribunal. O ponto alto do julgamento foi quando Quanisha Johnson, a acusada, depôs. Os espectadores deste canal já sabem que decidir se um réu depõe é algo crítico, avaliado com muito cuidado pelos advogados de defesa, considerando os detalhes do caso, o comportamento do réu e a estratégia geral. O advogado Sterling tinha 2 objetivos com o depoimento de Quanisha. Primeiro, apresentá-la como arrependida, uma pessoa crível e com quem o júri pudesse se identificar. E segundo, para levantar dúvida razoável sobre sua culpa. O que estava passando pela sua cabeça? Senhora Johnson, sei que é difícil lembrar, mas o que passava pela sua cabeça naquele momento? Eu não achei que seria comigo. Então por que você sentiu isso? Por que você sentiu que precisava se defender? Eu não podia ser ele, quero dizer. Eu sabia que ele ia casar, tinha casa nova e os policiais saíram. Eu sabia que ele estava bravo, tá? Eu sabia que ele inventava sobre mim. Ele disse que seria comigo, já fez isso antes. Eu só sabia que isso ia acontecer. E ele avançou em você? Sim, ele fez isso. E naquele momento você simplesmente sacou sua arma? Sim, eu fiz isso. Um tiro? Sim, senhor. E você queria que a gravação registrasse você dizendo tchau. Conte pra nós o que estava passando pela sua cabeça. E então, eu vim e joguei. Sinceramente, eu só levei eles de carro. Eu atirei nele e foi Eu não sei. Mas eu só sei que... Eu estou aqui para me defender. E onde estavam suas filhas? Elas estavam lá embaixo. E você lembra de ter dito às suas filhas: "Digam a ele que ele me bateu"? Enquanto saíamos, lembro que eu dizia isso enquanto estávamos assim. Assim que saímos, lembro que dizia isso. Mas você disse ao detetive que ele não te bateu? Sim. Ele só veio pra cima de você, avançou em você? Sim, eu disse pra ele que ele naquele dia. E você sentiu que precisava fazer isso pra se defender, pra evitar que ele machucasse você de novo? Sim. E você foi até lá e deu um depoimento pra polícia? Sim, eu dei. Você cooperou totalmente? Sim, eu cooperei. Você contou a eles o que tinha acontecido? Contei, sim. Você deixou eles acessarem seu celular? Dei, sim. E as imagens das câmeras de vigilância em sua casa? Dei acesso ao telefone dele. E quando você saiu lá fora, o que você disse para a polícia que ainda estava esperando lá fora? Falei pra eles que era para o meu marido.
que aconteceu depois disso? Eu fui algemada e colocada no carro da polícia. Então você não estava com seu telefone ou qualquer outra coisa com você naquele momento? Eu estava. Você chegou a voltar àquele local? Eu não voltei. Algum familiar seu retornou àquele local? Eles foram uma vez. Eles foram buscar alguns pertences das minhas filhas porque elas foram levadas para a Filadélfia. Quando eles chegaram lá, minha casa estava alagada. Arrancaram minhas câmeras da parede. Tudo estava danificado, meu telhado desabou, então não vimos nada. Senhora Johnson, como isso fez você se sentir? Sabendo o que tinha acontecido? Ainda me faz sentir da mesma forma. Eu nunca quis tomar isso. Eu não mandei para que isso acontecesse. Eu não queria que isso acontecesse. Mas naquele momento, você sentiu que precisava se defender. Sim, eu senti. Sem mais perguntas, meritíssimo. Obrigado. Podemos fazer uma pausa para a senhora Johnson? Sim, sem problema. A inquirição direta de Quanisha terminou com uma demonstração de emoção intensa. A dúvida era se o júri acreditaria que a emoção de Quanisha era genuína. Junto com as possíveis recompensas de testemunhar, vêm também os riscos. Neste caso, o acusado deve suportar o escrutínio do contra-interrogatório. Você achou certo deixar seus 3 filhos com ele durante a noite de novo? Então, o incidente não foi. O problema não era que eu estava no trabalho, então eu deixava meus filhos com eles para sair com minhas amigas por um dia. Sim, eu fiz. Eu não faço ideia. E você ficou fora a noite toda, certo? Fora a noite toda. Sim, ok. E 2 semanas depois, em 26 de novembro, você decidiu, mesmo sabendo que esse homem colocou as mãos em mim e foi violento comigo, vou deixar meus 3 filhos menores de 8 anos sob a custódia dele a noite toda. Isso está certo? Ele não é uma má pessoa, ele é meu irmão. Ok, então foi isso que você achou adequado. E você atira nele e então você diz tchau, mas no interrogatório direto você disse que meio que apagou, certo? Sim. E suas últimas palavras ao homem morrendo foram tchau, repetidas vezes. Sim, quer dizer, eu não me lembro de ter dito isso, que pra mim eu fui atingida, mas sim, eu vejo isso. Isso, mas você contou aos detetives que basicamente só o seguiu escada abaixo para ver se ele estava bem. Eu fiz isso. Ok, mas você não fez porque só disse tchau, que foi a única coisa ouvida, certo? Eu fiz o que eu tinha que fazer. Então, por que ela está dizendo ao 911 na terceira ligação? Abre aspas, não me preocupo com minha segurança. Mas agora, aqui no tribunal, eu temia pela minha vida. Eu chorava pedindo para a polícia não ir embora. Pensei que minha vida estava em risco. Minutos antes, ela estava falando com o 911. Não estou preocupada com minha segurança. Ela anuncia sua intenção. Ela anuncia sua intenção para a polícia. E com isso quero dizer que ela diz para eles: tudo bem, quando eu atirar nele. Quando eu atirar nele. E a polícia diz para ela. O policial Lamb, ele diz para ela: bem, você sabe, é melhor você conseguir explicar isso direito. E qual foi a resposta dela? Se eu pudesse mudar para lá, eu mudaria agora mesmo. Mas eu confio que você se lembra disso. Ela diz: eu posso articular isso.
Senhora, se a senhora não pode, como pode articular a necessidade de usar força letal quando nada aconteceu ainda? Ela decidiu que vai fazer isso. Ela anunciou sua intenção e decidiu previamente que está justificada em usar força letal. Não é assim que funciona. Depois que ambos os lados apresentaram suas provas, os depoimentos das testemunhas foram ouvidos, os argumentos finais foram apresentados com paixão. Chegou o momento para o júri se retirar para a sala do júri, analisar os fatos e dar um veredito. As acusações contra Quanisha incluíam homicídio doloso, que exige intenção, homicídio decorrente da prática de um crime grave, que não exige intenção. 2 acusações de agressão grave, uma acusação de posse de arma de fogo durante a prática de um crime grave, e 2 acusações de maus-tratos contra crianças. Se condenado pela acusação mais grave, Quanisha enfrentava uma sentença de prisão perpétua e possivelmente a pena de morte. Quanto à primeira acusação, homicídio doloso. Nós, o júri, consideramos Quanisha Johnson não culpada. Quanto à segunda acusação, homicídio decorrente da prática de um crime grave. Nós, o júri, consideramos a ré Quanisha Johnson culpada de homicídio voluntário. Quanto à terceira acusação, agressão agravada, violência familiar. Nós, o júri, consideramos a ré Quanisha Johnson culpada. Ok, então vamos pedir para você assinar isso para segunda-feira, 28 de agosto de 2023, às 8 horas da manhã. Estamos em recesso. Querem falar com os jurados? Juiz, eu fiz, eu sei. O Sr. Sterling perguntou se a Sra. Johnson continuaria solta sob fiança, mas sei que Vossa Excelência decidiu que o Estado queria mantê-la presa. Então vou permitir que a senhorita Johnson permaneça em liberdade sob fiança. Senhorita Johnson, sim. Você precisa comparecer aqui na segunda-feira de manhã, dia 28 de agosto, às 8 horas. Se você não estiver aqui às 8 horas da manhã de segunda-feira, um mandado de prisão será expedido contra você. E você receberá a pena máxima se não comparecer. Tudo bem, obrigada. Senhor, quero falar com o júri. Não estou aqui só por isso. Sterling. Sim, gostaria de falar com ele. Ok, então eu vou voltar e falar com o meu... Enquanto o júri absolveu Quanisha das acusações de homicídio doloso, eles a julgaram culpada das demais acusações. Por essas condenações, o Estado pediu ao tribunal que Quanisha fosse presa por 25 anos com mais 5 anos sob supervisão. 3 dias após o veredito, Quanisha recebeu uma sentença considerada incomumente branda por muitos especialistas jurídicos para homicídio voluntário. 20 anos divididos entre 10 anos de prisão e 10 anos sob supervisão judicial. Do seu período de reclusão, 5 anos serão cumpridos na prisão e os outros 5 em prisão domiciliar. Após sua condenação, o Estado solicitou sua prisão imediata, mas o juiz Morris permitiu que Quanisha recorresse em liberdade. Essa decisão significa que ela ficará em prisão domiciliar enquanto seu advogado contesta a condenação no recurso. O que você acha desse caso extremamente desafiador? O júri acertou nessa decisão? Você se inclina mais para a legítima defesa ou justiça com as próprias mãos? Sinta-se à vontade para compartilhar suas opiniões abaixo.